Bom dia, sexto ano. Saudades de vocês, saudades das nossas aulas. Enfim, né? Estamos em casa por uma pandemia mundial, questão de saúde mesmo. Então, para que a gente não esqueça de todo o conteúdo que foi abordado em sala de aula, eu preparei essa apresentação de revisão para a gente poder relembrar os principais pontos de cada capítulo, tá? Então, a gente vai começar falando sobre substâncias e misturas. Primeira coisa que a gente vai fazer é caracterizar uma substância pura. Então, uma substância pura vai ser uma espécie química que ela está isenta de qualquer outro material, mas ela tem que apresentar uma temperatura de ebulição e de fusão constante. E ela também vai ter que ter uma densidade característica. Então, por exemplo, quando eu falo da água, a água apresenta uma temperatura de ebulição de 100 graus, uma temperatura de fusão de 0 graus e uma densidade de 1 grama por ml, tá? Aí na apresentação eu coloquei como exemplo o alumínio, tá? O alumínio também tem suas próprias características. A temperatura de fusão vai ser de 660 graus, a temperatura de ebulição 2467 e a densidade 2,7 grama por ml, tá? Então, isso é caracterizado como uma substância pura. Ela não sofre interferência de nenhum elemento químico. Só que a substância pura, ela tem duas classificações. Ela pode ser classificada como substância simples ou como substância composta. A substância simples é uma substância pura, então repara que ela é pura também, só que ela é formada por um ou mais átomos de um único elemento químico. Ou seja, quando eu tenho gás hidrogênio, repara que aqui eu tenho como fórmula química o H2. Isso significa o quê? Que eu tenho dois átomos de hidrogênio. Mas como eu não tenho nenhum outro elemento químico, é caracterizado como substância simples. O gás oxigênio é a mesma coisa. Repara que eu tenho O2. O O2 significa que eu tenho dois átomos de oxigênio, mas é um único elemento, que é o oxigênio. E o gás hélio, a mesma coisa. Aqui eu tenho somente, quando não tem número nenhum, significa que eu tenho um. Eu tenho um átomo de hélio. Então, todos aqui são exemplos de substância simples. Já a substância composta, ela é formada por dois átomos de dois ou mais elementos químicos, tá? Isso significa que, quando eu olho para uma substância composta, de cara aqui, eu já olhando para o gás carbônico, eu percebo que ele é formado por dois elementos químicos. Eu tenho duas letras maiúsculas. Então, ele é formado pelo carbono e ele é formado pelo oxigênio. Se eu tenho dois elementos químicos, já me caracteriza uma substância composta. O etanol também. Ó, a fórmula química do etanol tem carbono, tem hidrogênio e tem oxigênio. E a glicose é a mesma coisa. Eu tenho carbono, tenho hidrogênio e tenho oxigênio. Se eu tenho dois elementos ou mais, isso já me caracteriza uma substância composta. Depois nós temos as misturas. O que são as misturas? É quando nós vamos combinar duas ou mais substâncias, tá? E aí, como exemplo, a gente tem sabonete, tem leite, tem água com óleo, são vários exemplos que a gente vai falar. Só que a mistura, ela também é classificada em dois tipos, a mistura homogênea e a mistura heterogênea. A mistura homogênea, ela vai apresentar um único aspecto, ou seja, uma única fase. Significa que quando você olha, você vê uma coisa só. Embora seja uma mistura, você não consegue identificar. Por exemplo, a água que a gente bebe, ela não é uma água pura, ela é uma água cheia de sais minerais. Mas quando você olha para a água, você não consegue identificar aonde está a água e aonde estão os sais minerais. Você vê uma coisa só. Por quê? Porque ela é homogênea. A mesma coisa ocorre com leite. Quando você olha para um copo de leite, você não consegue identificar onde está a água do leite, onde está a lactose, onde está a galactose e os outros componentes. Então, isso é característico de uma mistura homogênea. O outro tipo de mistura é a mistura heterogênea. A mistura heterogênea, ela não tem um aspecto único, uniforme. Na realidade, você tem que ver duas ou mais fases nessa mistura, tá? Então, por exemplo, se eu pegar um copo de água e eu acrescentar areia, pela areia ser mais densa do que a água, ela vai se depositar no fundo. E aí eu vou conseguir ver duas fases. Eu vou conseguir ver a água e vou conseguir ver a areia. Isso caracteriza para mim uma mistura heterogênea. A mesma coisa que no exemplo do lado. Eu tenho óleo, água e areia, tá? Nessa mistura aqui, eu consigo ver como se fosse três etapas, três partes.
Isso caracteriza para mim uma mistura heterogênea. Só que cada parte dessa nós vamos chamar de fases. Então aqui, quais são as fases da minha mistura? O óleo, a água e a areia. Característico de uma mistura heterogênea. Olhou, viu duas fases ou mais, você já sabe que é heterogêneo. Só que também ocorre o seguinte, a mistura já foi feita e agora você precisa separar essa mistura. E aí você tem a separação das misturas, que a primeira coisa que você vai ter que fazer é analisar se a mistura é homogênea ou se ela é heterogênea, tá? Se ela for homogênea, tem algumas maneiras de separação. Se ela for heterogênea, existem outras formas de separá-las. A gente vai começar pelas misturas homogêneas. Primeiro que a gente vai falar é o destilador simples. O destilador simples, ele vai ser utilizado na separação de misturas de sólido que está dissolvido em um líquido. Por quê? Porque quando a gente aquecer esse líquido vai se transformar em vapor, mas o que é sólido vai ficar, e aí eu já consigo separar. No caso da destilação fracionada, eu vou ter a mistura de 2 ou mais líquidos, mas eles não apresentam uma temperatura de ebulição próxima. Então, através da temperatura de ebulição, eu consigo escolher aquele que vai se separar da mistura através dessa temperatura de ebulição que eles apresentam. Já a evaporação, ela vai separar misturas de sólido e líquido através do aquecimento. Então, por exemplo, quando eu coloco uma roupa no varal para secar, a água que está nessa roupa ela vai evaporar. E a roupa, como ela é sólida, ela vai permanecer, tá? Então, é um tipo de separação também, evaporação. Próximo tipo aí que a gente vai falar, só que agora a gente entra no outro tipo, que é a separação de misturas heterogêneas, tá? Heterogênese é aquela que quando você olha para a mistura, você vê duas fases ou mais, e não obrigatoriamente tem que ser líquida, pode ser sólido também, como é o caso da catação. Quando a gente compra feijão no mercado, a gente não cozinha diretamente, a gente cata antes para ver se não veio algum outro material misturado, né? Pode ser um milho, pode ser uma pedrinha. Então a catação é um método manual utilizado para poder separar misturas sólidas. Em alguns casos também podem ser utilizadas a pinça, tá? Já a ventilação, ela vai consistir na passagem de uma corrente de ar para poder separar misturas de sólidos. O sólido que tem uma densidade menor, ele tende a subir, ele fica na parte de cima, e aí o vento vai arrastar, vai levar ele para longe, separando do que é mais denso que vai permanecer. A decantação, ela é uma técnica utilizada para sedimentar, ou seja, para fazer com que a parte mais densa se deposite no fundo. E a centrifugação é uma máquina, utiliza uma máquina chamada centrífuga, que vai acelerar o processo da decantação. Então, é muito utilizado quando a gente faz exames de sangue. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo uma centrífuga, tá? Eles colocam aqui, e aí essa máquina vai girar muito, muito rápido o tubo que está com o sangue da gente, e aí ela vai acelerar esse processo de decantação. Repara que aqui no final, a parte sólida do sangue, que são as células, elas vieram para o fundo, e a parte líquida do sangue, que é o plasma, veio para cima. Então aqui é um exemplo de decantação que foi acelerado pela centrífuga. Então aqui, quando a gente faz exame de sangue, eles utilizam os dois processos. Outro tipo de separação de sólidos, mas que tem diferentes tamanhos, é a peneiração. O pedreiro, quando ele vai fazer uma obra, ele sempre peneira a areia para poder separar aqueles grãos maiores que vêm. Então, essa é a ideia da peneiração, tá? Ela vai separar misturas de sólidos que tenham diferentes tamanhos nos grãos. Já a separação magnética, ela vai atrair um dos sólidos, desde que ele tenha propriedade magnética. Então, por exemplo, digamos que eu tenha o enxofre e o ferro em pó misturados. Eu pego um ímã e aproximo. Todo esse ferro que tiver ali, ele vai ser atraído pelo ímã e o enxofre vai permanecer separado. E aí a gente entra no próximo capítulo, tá? Já estamos no próximo capítulo e agora a gente vai falar de sistema solar. O sistema solar, ele é um conjunto de planetas, asteroides e cometas que vão estar girando ao redor do Sol, que é a nossa estrela principal, tá? E aí a gente agora vai falar um pouquinho da característica de cada planeta. Começando
por esse daqui, ó, que é o planeta, olhando aqui na imagem, a gente já percebe que ele é o planeta mais próximo do Sol, tá? Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, mas como nós falamos em sala de aula, curiosamente, ele não é o mais quente, tá? Esse planeta é caracterizado por possuir muitas crateras, porque como ele não possui atmosfera, ele está sempre entrando em choque com cometas e asteroides que estão batendo nele, formando essas crateras. Depois a gente vai falar de Vênus. Vênus é o segundo planeta daqui do nosso sistema solar. Vênus, embora seja o segundo, ele é o planeta mais quente do sistema solar. Como nós falamos, ele tem uma atmosfera muito rica em gás carbônico. Então, essa atmosfera acaba guardando muito calor e transformando esse planeta no planeta mais quente do sistema solar. O terceiro planeta a gente conhece bem, né? É o nosso planeta, é o planeta Terra. Ele vai ser o terceiro planeta em relação ao Sol e é o planeta que a gente vive. E aí, quando a gente fala do planeta Terra, a gente tem que parar para pensar em quais características permitem haver vida na Terra. Então, a gente tem que falar que nosso posicionamento em relação ao Sol, a questão da nossa atmosfera, tá? A nossa atmosfera, ela tem uma composição excelente para a formação de vida. Ela é composta de oxigênio, de nitrogênio e de gás carbônico. Além disso, na Terra, a gente também encontra água na forma líquida. E isso são as características principais para que possa ter vida aqui no nosso planeta. O quarto planeta é Marte, tá? Ele é conhecido como planeta vermelho. Ele é o quarto planeta em relação ao Sol, tá? E a característica de Marte é que ele tem uma atmosfera bastante rarefeita, ou seja, significa que a concentração de gases de Marte é pouca. E quando eu falo aqui, ó, vou parar em Marte, e aqui eu posso classificar esses 4 primeiros planetas como planetas rochosos, tá? Então, os 4 planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. A gente agora vai falar dos 4 planetas gasosos. E aí a gente vai começar a falar por Júpiter. A principal característica de Júpiter é que ele é o maior planeta do sistema solar. Depois a gente vai falar de Saturno. Quando a gente fala de Saturno, a gente está falando do segundo maior planeta, a gente consegue observar isso na imagem claramente, mas a maior característica de Saturno são esses anéis que estão ao redor do planeta. Esses anéis que caracterizam essa beleza única de Saturno é formado principalmente por rochas e gelos, tá? Depois a gente vai falar de Urano. Urano vai ser o terceiro maior planeta do sistema solar, o penúltimo planeta, tá? E quando a gente fala de Urano, a gente tem que lembrar que ele tem uma atmosfera muito rica em hidrogênio e hélio. Só que nesse planeta existem nuvens de amônia e de metano, como nós falamos em aula. E o último planeta que a gente vai falar do sistema solar seria Netuno. Quando a gente fala de Netuno, a gente está falando do último planeta, tá? A gente está falando também de um planeta com característica gasosa, ou seja, a sua composição é basicamente gás. E ele não tem regularidades como montanhas que poderiam conter esses ventos. Como os ventos fluem livremente por esse planeta, não tendo nenhum tipo de atrito, é muito comum ter grandes furacões nesse planeta, assim como vai ocorrer também em Júpiter, tá? Então, aqui se a gente parar para pensar, os 4 primeiros planetas são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, planetas rochosos. E os outros, Júpiter, Saturno e Urano, são os planetas gasosos. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre os astros. Os astros, eles podem ser classificados em 2 grupos, os luminosos e os iluminados. Quando a gente fala de luminosos, significa que ele tem luz própria. Então, a gente pode citar as estrelas, elas têm luz própria. E quando a gente fala dos astros iluminados, eles não têm luz própria, eles são iluminados pelos astros luminosos. Se a gente olhar a Lua não tem luz própria, ela é iluminada por uma estrela. Quando a gente fala do planeta Terra, ele também não tem luz própria, ele é iluminado por uma estrela, que no nosso caso é o Sol, tá?
E aí a gente vai falar dos dois movimentos principais que a Terra faz, que é o movimento de rotação e o movimento de translação, tá? Vamos lá. Primeiramente, movimento de rotação. O movimento de rotação é esse que está sendo mostrado aí na tela. É um movimento que a Terra e outros planetas também fazem, mas é ao redor do seu próprio eixo, tá? Ou seja, o movimento de rotação, ele vai estar dando origem ao dia e à noite. O movimento de rotação, ele tem uma duração de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, tá? Lembra, movimento de rotação, ele dá origem ao dia e à noite. Já o movimento de translação é esse movimento que a Terra e outros planetas também fazem, mas ao redor do Sol, tá? O movimento de translação, ele vai dar origem às estações do ano. De acordo com a posição em que a Terra ocupa em relação ao Sol, você vai ter uma estação do ano diferente. E o movimento de translação, ele é responsável pelo ano bissexto. A gente não pode esquecer disso. O movimento de translação, ele dura 365 dias e 6 horas. Então, significa que um ano, ele não acaba em 365 dias. É como se tivesse uma pequena sobra de 6 horas. Então, o que eles fazem? Eles acumulam essas horas durante 4 anos. Então, eu junto 6 horas em 4 anos. Se eu multiplicar 6 vezes 4, eu cheguei a 24 horas. Então, significa que a cada 4 anos eu vou ter um dia a mais no meu calendário, que é acrescentado no mês de fevereiro. E esse é chamado ano bissexto. Então, a cada 4 anos, nós temos um ano bissexto, que é o ano que tem um dia a mais, tá? Então, essa foi a nossa revisão, tá? Do conteúdo que nós já vimos em sala de aula. Eu espero que vocês tenham conseguido relembrar. Qualquer dúvida que vocês venham a ter em cima desse conteúdo, foi criado um grupo para que vocês possam tirar dúvidas. Então, vocês podem estar mandando mensagem nos dias que seriam nossas aulas juntas, as dúvidas serão tiradas. E tinha ficado para casa o exercício desses 2 capítulos que a gente acabou de relembrar agora, que são os capítulos dos planetas, que é o universo e o sistema solar, e também ficou o exercício dos movimentos da Terra. No próximo vídeo eu vou estar fazendo essa correção com vocês, tá? Para que vocês possam ficar com o livro em dia. Beijo no coração de cada um de vocês e até mais!